né, em linhas gerais, para a gente começar do começo, o que é o câncer, né? Já que a gente fala, o que é o câncer? Então, basicamente, o que eu falei? O câncer, ele não é uma doença fácil de ser avaliada, não é uma doença fácil de ser definida, porque, na verdade, o termo câncer, ele descreve um grande número de doenças que, basicamente, se definem por crescimento e multiplicação celular descontrolado. Então, no nosso organismo, normalmente, as células das mais diversas linhagens do nosso organismo, elas têm uma programação de vida. Então, cada célula tem a sua função, elas vivem durante um certo tempo, elas têm períodos de multiplicação, períodos em que elas não estão em multiplicação. E existem alguns momentos quando elas já passou o tempo de vida, já estão envelhecidas e que já precisam ser repostas, que o nosso organismo, ele dispara, né, ou seja, dá o gatilho para o que é chamado de morte celular programada, né, para eliminar aquelas células que já estão velhas ou até para eliminar aquelas células que estão com defeito, que já não estão funcionando muito bem ou que sofreram alguma mutação. A célula cancerígena ou a célula neoplásica, basicamente, o que é? Uma célula, começa com uma, enfim, que sofreu uma mutação e que deixou ela anarquista. Eu brinco falando que a célula neoplásica é uma célula anarquista, ou seja, ela faz o que ela quer, do jeito que ela quer, na hora que ela quer, ela vai sobrevivendo mais tempo do que ela deveria, o tempo que ela deveria morrer, ela não morre, ela continua se multiplicando, ela precisaria parar a multiplicação, ela continua, né? E conforme esse processo vai acontecendo, as células vão se acumulando e formam aquele nódulo, né? Que a gente vê que vulgarmente é chamado de tumor. Né? Então, basicamente, em linhas bem gerais, né, o câncer seria isso, né? Uma multiplicação celular, uma proliferação celular desgovernada, descontrolada. A gente poderia resumir dessa forma. Sim. O que acontece? Tem vários estudos já, há mais de 2 décadas, se eu não me engano, avaliando o metabolismo intrínseco da célula tumoral, da célula neoplásica, né? Essa célula mutante. Então, já se sabe que essa célula ela tem algumas alterações metabólicas de consumo de glicose, de produção de energia, enfim, mas inicialmente esses trabalhos, esses estudos, eles foram feitos em cultivo celular, avaliando as alterações daquelas células neoplásicas, né? O que a gente pode dizer, o que eu normalmente costumo trazer a consciência assim, e deixar bem claro para os clientes, para as pessoas que me procuram. A gente vê muitas vezes, quando vem numa consulta um paciente, um cão, um gato, enfim, com um tumor, que se sabe ou suspeita de ser um tumor maligno, a gente está vendo aquele nódulo, a gente está vendo aquele tumor, mas aquele cão, aquele gato, ele não é o tumor, né? Ele é um animal, ele é um paciente que, por acaso, desenvolveu o tumor. Então, ele tem essas células, bilhões, milhões, bilhões, né, dessas células com crescimento desgovernado, que tem essas alterações metabólicas intrínsecas dessa célula, mas não obrigatoriamente essas alterações vão causar uma alteração no metabolismo dele como um todo. Né? É muito individualizado, existe uma orquestra hormonal e biológica e imunológica para tentar manter esse corpo em equilíbrio. Então, não é sempre que acontece. Pode acontecer alterações? Pode, mas não é uma regra. Não é uma coisa que a gente pode falar, olha, todo paciente com um tumor maligno, um chamado de câncer, vai ter alteração metabólica por causa disso. Eu não diria diretamente de tipo histológico. É carcinoma, é linfoma, tudo. Antes disso, primeiro, a gente tem que sempre pensar que
como eu falei, nem todo tumor é câncer. Né? Muitas vezes se vê, né, aquele nódulo, aquele crescimento no baço, no fígado, na pele, enfim, e já bate aquele desespero, não é câncer, câncer. Então, assim, por definição biológica, né, o tumor é qualquer crescimento. Qualquer coisa que cresceu ali, você bateu a cabeça, fez um galo, aquilo, por definição, é um tumor. Qualquer coisa que, né, inchou. O chamado câncer é quando esse tumor ele é composto de células malignas, né? São células alteradas, células neoplásicas, que têm a capacidade dessa multiplicação descontrolada, que têm a capacidade de invadir outros tecidos e que têm a capacidade de de fazer as chamadas metástases, né, que é a implantação longe do sítio principal. Então, essa é a característica do chamado câncer, que também, né, é considerado os tumores malignos. Quando a gente tem um tumor maligno, é muito importante fazer o que em oncologia a gente chama de estadiamento oncológico, que é fazer exatamente o quê? É você saber, primeiro, que tumor, com o que a gente está lidando? Que tumor é esse? Ah, é um carcinoma, é um sarcoma, é um mastocitoma, enfim, né? Dá o nome da origem histológica. Dentro desse, ele tem classificação, tem os mais agressivos e os menos agressivos, né? E aí cada um tem a sua classificação de agressividade. E além disso, tem, né, como eu falei, do estadiamento oncológico, que é o quão avançado isso estaria naquele paciente. Por que eu estou falando tudo isso? Porque é diferente, por exemplo, você pegar, vou dar um exemplo, um nódulo pequeno de 1 centímetro que foi excisado e veio com diagnóstico de carcinoma in situ bem localizado. Num paciente que está absolutamente em equilíbrio, que está, né, está super bem, só teve aquele nódulozinho, do que de repente você ter um outro paciente que também desenvolveu um carcinoma, mas que cresceu, se infiltrou, chegou no linfonodo, disseminou pelo corpo e já causou nódulos em outros locais. É o mesmo tumor, né? Ele começou como um carcinoma, começou com um tumor maligno de pele. Mas o grau, o estágio oncológico nesses dois pacientes, como exemplo, é diferente. E, consequentemente, o comprometimento daquele sistema vai ser diferente, né? Então, por isso que eu tenho grande receio, assim, acho que até que não dá para a gente dar nome, né? De falar, olha, você vai ter mais alterações metabólicas nesse ou naquele, porque depende de muitos fatores, né? Com certeza, os mais avançados, os que já têm infiltração em linfonodos, que já estão se espalhando, né? Eles muitas vezes já têm uma chance bem maior de causar uma alteração metabólica naquele organismo. Então, isso é um ponto crucial, eu acho que para todo paciente oncológico, que infelizmente ainda é muito, como é que eu posso falar? É muito negligenciado ainda, né? Então, a avaliação nutricional como um todo, que começa logicamente com a avaliação do peso, ela começa com a avaliação do peso, mas não é suficiente, não é só isso. Né? Então, precisa ser. Então, o paciente chegou para você, chegou no seu consultório com algum diagnóstico, alguma suspeita. Ok, o foco é o tumor, o diagnóstico, aquela suspeita, mas a gente precisa fazer essa avaliação que começa com o peso na balança, é o primeiro ponto. Mas ele não é suficiente, né? Então, você começa fazendo a avaliação do peso, mas você também tem que botar a mão naquele paciente e ver como é que está o score de condição corporal dele. Avaliar se ele tem camada de gordura, avaliar essa condição de pelo, condição de pelame, avaliar o índice de massa muscular, muitas vezes, isso a gente vê no dia a dia. Você tem um cão, você põe na balança, ele está com peso até que acima, né, bom, um pouco acima do que deveria para aquele tamanho, para aquela raça. Você põe a mão nele,
você vê que, de repente, ele tem uma camada de gordura. Então, a princípio, se você for considerar só esse critério, você fala, ele tá bom, o peso tá bom. Só que você vai fazer a palpação na camada muscular e você vê que ele tem perda de massa magra. Aí você fala, não, peraí, ele tá com peso bom, ele tá com score, né, com uma camada de gordura, mas ele tem sarcopenia. Alguma coisa tá errada. Isso precisa muito ser avaliado, e avaliado, eu diria, toda vez que você for ver esse paciente. Às vezes acontece na consulta inicial, e aí depois aquele paciente ele vem, seja para quimioterapia, ou para fazer uma cirurgia, ou fazer, enfim, qualquer procedimento que seja, e não se vê mais. E isso é muito sério, porque você precisa ter o acompanhamento daquele paciente para saber, por exemplo, se ele perdeu peso, quanto que ele perdeu desse peso? Essa perda é significante? Né? Existem alguns cálculos que a gente faz que uma perda de peso pode ser considerada desnutrição. Né? Então, um gato, por exemplo, que ele chega no consultório com 4 quilos e ele volta dali 15, 20 dias pesando, por exemplo, 3,5 quilos, a não ser que ele esteja muito, muito desidratado, esse meio quilo é muito. Já é uma desnutrição, já tem que levantar todas as bandeiras vermelhas que for possível. E isso precisa ser muito avaliado e, infelizmente, assim, eu falo com dor no coração, ainda não é tão levado a sério. Eu lembro uma vez, inclusive, que eu fui fazer um atendimento numa internação. Era uma cliente que me chamou, eu tô com um cachorro internado numa clínica, mas eu queria que você fosse ver ele, fazer uma consulta de oncologia, porque ele tem um tumor assim, assim, assim. Tá, tudo bem, né? Você vê com a clínica, se a clínica autorizar que eu vá, né? Porque eu não sou funcionária deles, eu vou sem problema nenhum. Não, eu falei com eles, autorizaram, tá bom. Eu fui fazer esse atendimento. O paciente, ele estava internado, né? Numa condição não muito boa. E, dentre outras coisas, né, assim que eu cheguei, peguei os exames dele, eu perguntei, né, quanto que ele está pesando hoje? Ah, hoje a gente não pesou ainda. Eu falei, não, tudo bem, né, às vezes aconteceu, não deu tempo, né, de chegar. Eu falei, tá, mas como que está a evolução dele? Você tem os pesos, ele está ganhando peso, está perdendo peso, está mantendo? Não, a gente aí pegou a ficha dele lá, não. Ele foi pesado quando ele chegou, fazia acho que 6 dias que ele estava na internação. Ele foi pesado quando ele chegou, depois ele não foi mais pesado. E aí você fala, tá, ok, eu tenho o peso dele quando ele foi internado, mas assim, é importante saber nesses dias. Claro. Ele está ganhando peso, ele está perdendo. E se ele estiver perdendo, eu preciso tentar descobrir por que ele está perdendo. Ele está comendo adequadamente? Eu lembro que nesse caso eu até perguntei, eu falei, tá, o que ele está comendo? O que vocês estão dando para ele comer? A gente está dando essa ração aqui, me mostraram ali o pacote de ração que tinham recomendado para ele. Falei, tá, quanto que ele está comendo por dia? Ah, não sei, a gente põe um tanto, aí ele come. Então, se você não sabe o quanto ele come, você não sabe quantas calorias ele está ingerindo, você não sabe se o peso está mantendo, como é que você vai fazer essa avaliação? Não dá. E se é um paciente que vem perdendo peso progressivamente, seja, primeiro, se for por estar comendo menos do que deveria, aí ok, você já sabe qual é o problema. De alguma forma, você precisa aumentar a ingestão calórica desse paciente. Agora, se ele está comendo o correto para a condição dele, para o peso, enfim, e mesmo assim ele continuar perdendo peso, aí é uma outra condição que também precisa ser investigada e, assim, precisa interferir. Então, são informações que, independente do tumor que ele tem, independente da condição, são informações que elas precisam ser sempre muito, muito, muito avaliadas. Né? Nesse caso, logicamente, tudo começa para você saber quanto de ração, por exemplo, como foi essa pergunta, né? Quanto de ração você tem que dar? Eu acho que antes disso você precisa saber quantas calorias aquele cão, aquele gato precisa ingerir e qual o perfil, né? Então, se ele é renal, se ele precisa ter uma restrição de fósforo, de proteína, se ele é cardiopata, enfim, né? E daí você
ok, o perfil do meu paciente é esse, ele precisa de tantas calorias por dia, aí eu vou buscar dentro das rações comerciais que eu, como veterinário, confio, gosto, tenho hábito, enfim, né? É como você falou, é uma ração que tem 2.900 quilocalorias por quilo, não, é uma ração que tem 3.800, assim, né? Cada ração você faz o cálculo para avaliar. Essa parte, eu acho que de calcular a ração, eu acho que é a mais fácil, né? O mais difícil é antes disso, né? Você definir qual a quantidade calórica adequada para aquele seu paciente. E, além disso, uma coisa que eu sempre falo, você tem que ter sempre em mente, né, as pessoas que estão avaliando, que inclusive que fez essa pergunta, que esse cálculo inicial, ele é um cálculo matemático, né? Porque você não está avaliando. Então, quando eu vou fazer a formulação, eu aviso para os clientes, ó, eu vou começar com esse cálculo, mas é um cálculo matemático, porque eu não conheço o metabolismo do seu cão. Se ele tem um metabolismo mais rápido, mais devagar. Então, às vezes, você calcula o tanto de ração, e aí depois você vê que ele está perdendo peso, aí você precisa, né, recalcular, ou ele está ganhando peso, e para ele foi muito. Então, é um ponto de partida esse cálculo, né? Mas com o acompanhamento, essas avaliações, aí a gente vai fazendo os ajustes. Então, vamos lá. Esse termo, existe o termo caquexia, né, que é um termo técnico que avalia, né, naquela tabela de score de condição corporal, que todo mundo deve ter, se não tem, põe no Google que você acha, né, algumas empresas disponibilizam, é fácil de achar. Nós temos as nuances, né, de condição corporal, e tem a mais magra de todas, abaixo da mais magra, que é o chamado caquético, né? Então é um termo que muita gente usa quando o cão ou o gato ele está literalmente pele e osso, né? Não tem camada muscular, não tem gordura, é o famoso pele e osso. A caquexia do câncer, na verdade, ela é uma síndrome de alterações metabólicas que alguns pacientes têm devido à doença, né, devido ao câncer, que acaba causando uma perda de peso progressiva e constante, mesmo com ingestão adequada de comida, seja ração ou comida caseira. Então, são alterações que causam com que aquele paciente às vezes ele come a quantidade calórica que ele precisa, e aí entra no que a gente falou de você saber calcular quanto ele precisa, né? Mas às vezes ele come o que ele precisa, muitas vezes ele come mais do que ele precisa, come o dobro do que ele precisa, e mesmo assim ele perde peso. E o que eu acredito que é o mais importante em relação à caquexia do câncer? Essas alterações metabólicas, elas começam muito antes do paciente começar a perder peso. Então, é por isso que se você receber um paciente, seja um cão ou um gato, com um diagnóstico de um tumor maligno, você tem que estar sempre, eu vou repetir muito isso, de olho no peso, no score, no índice de massa muscular. Se ele perdeu peso, por que ele perdeu peso? Ele perdeu peso porque ele passou por um período de vômito, diarreia, e ele não conseguiu manter? Ou porque ele está com náusea, e aí ele não come, porque ele está com náusea, e se você fizer uma medicação para tirar essa náusea, ele volta a comer? Ou ele está com dor? Tem muitos pacientes que sentem dor e não comem. Não come porque ele não está se sentindo bem. Ou, às vezes, acontece do cão, por exemplo, ter uma dor forte em coluna ou em membro, seja por um osteosarcoma ou com uma artrose muito séria, qualquer que seja o motivo, e ele não consegue levantar e ir até o pote de comida. Então, às vezes, a pessoa vai lá, põe o pote de comida e sai. Aí, quando volta, o pote está cheio. Nossa, ele não comeu nada. Mas não porque ele não tinha fome, mas porque ele não conseguiu andar até o pote. Então, assim, tem... E a quimioterapia. E a quimioterapia, né, às vezes também. Sim, existe. Em seres humanos, tem um outro fator também muito importante. Em seres humanos, tem vários trabalhos mostrando que
mais da metade das pessoas que fazem quimioterapia, elas têm alteração de olfato e alteração de paladar. Então, o cheiro é diferente, né? Tem pessoas que falam que na semana que faz químio fica com gosto de terra na boca, com gosto de ferro na boca, né? E a gente acredita que o que pode acontecer com a gente pode acontecer com os nossos pacientes também. Então, de repente, aquela ração talvez não tenha o mesmo cheiro, não tenha o mesmo gosto, né? Então, quando o cliente me fala, ai, doutora, tá perdendo peso. Eu vou perguntar, ele tá comendo bem? Como que tá? Ah, não, olha, essa semana ele não tá querendo comer. Aí o que eu sempre pergunto, mas tá, ele não quer comer, mas ele vai até a comida, ele cheira, ele se interessa e vira a cara, que aí eu sei que ele tem apetite, mas por algum motivo ou ele nem se levanta para ver o que você pôs no prato. Porque às vezes acontece isso, às vezes ele não sente cheiro direito. E também, assim, tem questões inerentes à própria condição tumoral. Então, por exemplo, pacientes que têm tumores em boca, às vezes ele não consegue comer, porque dói, porque é uma massa dentro da boca, porque está incomodando, né? Ou tumores grandes abdominais, eles causam desconforto, ele causa dor. Então, isso é muito importante. Então, por isso que eu sempre falo muito, muito, muito. Fique sempre de olho no peso do seu paciente, na condição. Se ele está em sarcopenia, já está perdendo massa magra, intervém agora. Não espera. E eu acho que um dos pontos que é muito preocupante é principalmente quando o paciente tem sobrepeso ou ele é um cão mais obeso ou um gato mais obeso. Porque eu acho que ele é mais negligenciado nesse aspecto. Às vezes o veterinário, a família... Na família nem tanto, porque a família normalmente gosta de ter o cãozinho mais gordinho, o gato mais gordinho. Mas o veterinário normalmente fala, ah, não, mas ele perdeu peso. Não, mas ele estava muito gordo mesmo, então legal, era para perder mesmo. Mas, ok, eu faço dieta nos meus pacientes, mas assim, é uma dieta controlada. Então, se o paciente veio com 5 quilos a menos, mas ele pesava 60, então que bom, ele veio... Tá, mas foi uma semana. Não, 5 quilos em uma semana é muito. Você precisa entender. E principalmente porque, como eu falei, no caso da caquexia do câncer, essas alterações metabólicas, elas começam muito antes da perda de peso. E às vezes elas continuam até depois que o paciente está curado. Então ele já foi operado, já tirou todo o tumor, fez quimioterapia ou não fez quimioterapia, ou seja, ele já está de alta, já foi considerado curado e ele ainda continua perdendo peso. E isso vai interferir na qualidade de vida, isso vai interferir no prognóstico, vai interferir inclusive na sobrevida dele. Então, sabendo disso, não dá para bobear. Tem que ficar. Então, o ideal é o quê? É você intervir antes dele começar a perder peso, né? Ou no início, logo no início, porque existem situações em que a gente não consegue mais reverter. Né? O que eu faço? Eu vou falar da minha experiência no meu dia a dia da clínica, o que eu faço? É muito individual, né? De paciente para paciente. Então, num primeiro momento, a minha intenção é avaliar a dieta que ele tem no momento, ver qual é a quantidade calórica que ele está comendo no momento e tentar aumentar, né? Então, primeira tentativa vamos aumentar a quantidade calórica, seja trocando a dieta ou dando um volume maior. Tem alguns cães que eles não aceitam um volume maior, né? Da mesma forma como eu comentei que tem alguns cães que têm alteração de olfato, alteração de paladar, tem uma outra consequência, né, de tratamento que muitas pessoas relatam e a gente acredita, a gente vê no dia a dia que deve acontecer com os cães também, que é a chamada sensação de saciedade precoce. Então, basicamente, é aquilo, sabe, de você comer, por exemplo, uma bisnaguinha e você tá com fome, você tá com muita fome, você vai lá, você come uma bisnaguinha, você dá uma mordida e já sente como se você tivesse comido uma pizza 4 queijos inteira.
Isso também pode acontecer com os cães. Então, tem cão que a pessoa até fala, doutor, ele tem fome. Ele vai no potinho, só que ele come um pouquinho e ele sai. Então, nessas situações, o que normalmente eu recomendo? A gente formular uma dieta de alta energia. Então, já que ele não consegue comer um volume muito grande, então vamos tentar, no volume que ele consegue comer, colocar o máximo de calorias possível. Normalmente acaba sendo com aumento de gordura por densidade energética, né? Então eu acabo pedindo, olha, vamos colocar alimento mais gorduroso, vamos colocar mais proteína porque é mais gostoso para o cão. Às vezes aquecer aquele alimento, né? Se fez um cozido, por exemplo, cozinhou uma carne, um frango, então peço para usa aquela água do cozimento, não joga fora, pelo amor de Deus. Usa aquela água, põe na comida, ou seja, encontrar formas de, primeiro, estimular aquele paciente a consumir o alimento, então deixar mais gostoso para ele e aumentar essa densidade calórica. Normalmente é com gordura, né? Assim, gordura, proteína, para poder aumentar a caloria da dieta dele. Mas sabendo que às vezes, infelizmente, se tiver num grau mais avançado, às vezes não é suficiente, às vezes a gente não consegue regredir. Então, assim, eu acredito assim, que a nutrição ela é importante para todos os pacientes, né? Seja saudável, seja doente, e se tiver doente, seja com câncer, ou ele é cardiopata, ou ele é renal, enfim, né? Ela é importante para todos os pacientes. E eu também acredito muito na individualização daquele paciente. Então, eu não enxergo para cão, falando de cães e gatos, eu não enxergo uma dieta específica que sirva para todos os cães. Até porque, como eu falei, existem tumores malignos diferentes, né, cânceres diferentes, com agressividades e características diferentes, e existe o estadiamento oncológico, né, a graduação do que está acontecendo para aquele paciente. Então, é diferente. Não dá para você dizer, olha, a dieta ideal para um paciente com câncer é essa ou é aquela. Tem os que comem comida caseira, né? Que aí, nesse caso, como a gente sempre fala, ela precisa ser formulada para você saber se ele tem todos os nutrientes, precisa ter uma suplementação vitamínica e mineral. Tem que ter, assim, quando eu comecei a trabalhar com nutrição, eu ainda tinha aquilo lá, imagina, não precisa dessas coisas, que absurdo. Não, eu vou fazer uma dieta que não precisa de nada, só com os alimentos, e eu tentei. Muito. Juro que eu tentei e eu nunca consegui, eu acabei me rendendo e que não dá. E o Complete, por exemplo, é uma mão na roda, porque facilita muito na hora da gente fechar a formulação. Então, precisa fazer uma dieta balanceada e formulada para aquele paciente. E a gente também tem que sempre lembrar que, assim, muitas vezes o paciente que tem um tumor ou um câncer, enfim, ele não tem só aquilo. Ele tem aquele tumor, mas ele também é cardiopata, mas ele também é nefropata, tem alteração renal, mas ele também tem uma alergia de pele, uma intolerância alimentar. Diabetes, então, normalmente, diabetes. Ele é um pacote. E o quando combo, você né? vai... O combo, né? É o combo, exatamente. Então, mais ainda que não dá para dizer, ele tem câncer, tem que ser essa dieta. Tem que ser individualizado. Então, o que eu diria é conheça o seu paciente. Saiba as necessidades desse paciente, o que ele pode, o que ele não pode, o que você deve evitar, o que não deve. E aí você pode indicar para ele, seja um alimento industrializado que encaixe, né, naquilo que ele precisa, ou seja uma comida caseira formulada, que vai ser formulada para ele. Mas é o que é o ideal para aquele paciente. A gente não tem, infelizmente, uma fórmula. Adoraria um dia se inventasse aí uma ração específica, uma dieta específica para câncer. Eu gosto muito, sou super adepta de dieta caseira para quem quer fazer. Faço muita formulação, né, de pessoas que
me procuram para formular a dieta para o seu. Mais para cão, gato dá para fazer, é um pouco mais difícil, porque o gato tem as suas particularidades, às vezes ele não quer o que você está oferecendo, mais para cão, mas eu acho que o grande entrave, a grande dificuldade que a gente tem é a facilidade com que a família ou o responsável consegue mexer naquela dieta. Então, é muito comum, às vezes, assim, por mais que você fale, por mais que você explique da importância de todos os ingredientes que você está formulando, porque cada ingrediente ele tem um objetivo. Ele está entrando na composição da porcentagem de proteína, da porcentagem de gordura, nas fibras, no balanceamento, né? Quando a gente vai fazer o balanceamento de quanto do suplemento vitamínico e mineral vai colocar, depende do resto para você balancear cálcio, fósforo, enfim. E aí, de repente, às vezes acontece de, eu pus fígado ou coração, mas essa semana eu não tinha, então eu não vou dar. Ou você faz com frango, a pessoa põe porco no lugar, ou às vezes acabou o suplemento, acabou, eu esqueci de comprar. Então, existe uma facilidade muito grande da família mexer na formulação. E isso desbalanceia tudo, né? Desbalanceia a quantidade calórica final. Você manda por óleo, porque às vezes é aquele óleo específico. Então, eu gosto muito do óleo de milho, óleo de girassol, por causa do ácido linolênico. Então, a gente pede esse óleo, a pessoa resolve pôr azeite, ou põe óleo de coco. Mas é tudo óleo? Não, mas o perfil é diferente, né? Então, tem uma razão para cada ingrediente, né? Tem alguns caminhos, né? Então, se a alimentação via oral, ela é sempre preferível, né? Então, dá sempre preferência para a alimentação via oral. Então, se o paciente ainda aceita, mas não está conseguindo comer muito, seja por qual motivo for, então, normalmente, no primeiro momento, eu falo, vamos tentar um estimulante de apetite, né? Vamos colocar um estimulante de apetite, um orexígeno, vamos ver se ele consegue, né, ter um estímulo maior para se alimentar. Além disso, vamos tentar incrementar essa dieta, deixar essa comida mais palatável para ele. Então, seja colocando um alimento caseiro, então, quando é permitido, um peito de frango, põe manteiga, requeijão, queijo ralado, enfim, vamos tentar alguns alimentos que são gordurosos, que são calóricos e que pode deixar mais gostoso, né? Então, você vai usar a água do cozimento do frango, do cozimento da carne, aquece um pouco essa água, toma cuidado para não queimar o cão, né? Aquece um pouco essa água, coloca ali na comida, porque às vezes aquele cheiro, né, estimula. Mas, além disso, a gente está olhando para o ponto de vista da comida, mas o que eu sempre falo, não deixe de olhar as causas pelas quais ele não está comendo. Então, quais as possíveis causas? Ele não está comendo por quê? Ele está fazendo algum tratamento ou ele tem algum câncer, algum tumor, alguma doença que pode estar causando náusea? Então, se isso é possível, mesmo que você não saiba, eu não sei se ele tem náusea ou não, ok, faz um medicamento. Vamos fazer um medicamento 2, 3 vezes por dia para ver se isso resolve o problema. Às vezes ele não está comendo bem porque ele tem náusea, porque ele tem enjoo, né? Uma outra causa, como eu falei, é dor, né? E muitas vezes a gente não sabe, ele não mostra que dói, né? Então, vamos fazer um analgésico? É possível? O que ele tem? É possível que ele sinta dor? Vamos fazer um analgésico. Doutora, mas eu não sei. Será que... Às vezes as pessoas falam, mas será que precisa? Ele não parece demonstrar. Tudo. Vamos tentar? Vamos tentar. E às vezes, em um dia, 1, 2 dias, começa o analgésico, eles me mandam um WhatsApp. Nossa, ele tá comendo como nunca. Fala, então, tá vendo? Ele não comia porque ele tinha dor. E a gente não sabia. Né? Então, muitas vezes, por exemplo, tem alguns casos de tumores ósseos, tumores em vísceras, tumores volumosos em vísceras, então em fígado, em baço, às vezes quando expande a cápsula, isso pode ser dolorido.
Tumores em pulmão, tumores intratorácicos, muitas vezes são doloridos. Então, tem alguns tipos de tumores que normalmente eu já falo, vamos fazer um analgésico independente de qualquer coisa. Às vezes isso já resolve. Então, primeira etapa, a gente tentar ver as condições prévias. Se tudo isso já foi feito, náusea, analgesia, né, todas essas questões, já melhorei a dieta, já coloquei carne, frango, manteiga, já aqueci, já fiz de tudo, não tem jeito. Ele não quer comer por nada nesse mundo, então a gente passa uma sonda. Seja uma sonda nasal, seja uma sonda esofágica, seja o que for, mas a gente precisa fazer esse paciente ingerir alimentos, por vários motivos. Primeiro porque ele vai perder peso se ele continuar sem comer. E eu não sei de verdade qual é a grande resistência dos veterinários, acho que é mais dos veterinários do que dos clientes, em passar uma sonda no paciente. Então, assim, às vezes eu vejo assim com dor no coração pacientes que estão há 5, 7, 10 dias em jejum sem comer e não se passa uma sonda, né? Ele está perdendo peso. A gente sabe também, além disso, que os enterócitos, né, as células do intestino, elas precisam de alimento no intestino para a sobrevivência. Então, começa a passar os dias, a gente vai perdendo esses enterócitos, elas vão morrendo, vai ter atrofia de vilosidade. E aí, quando você quiser fazer uma alimentação, talvez ele não consiga mais absorver da mesma forma, né? Porque aquilo já foi comprometido. Então, passa uma sonda. Para gato, então, é 3 dias. 3 dias sem comer, passa uma sonda. Não espera, porque a gente pode não conseguir recuperar esse paciente depois. Normal. Eu escuto isso também com bastante frequência, quase em todas as consultas que eu atendo de oncologia. Então, vamos lá. Eu começaria falando, primeiro, quando a gente fala de ração, você está falando de, não você, né, de maneira geral, você está falando de qual ração? Porque quando a gente fala de ração, a gente tem dezenas, centenas, eu já nem sei, mas quantas categorias diferentes de ração existem no mercado, né? Desde as super premium, as de prescrição, as premium, as padrões, as populares, as que não tem nem classificação. Então, a gente tem inúmeras, né, categorias de ração no mercado. E elas não são todas iguais. Aliás, muito pelo contrário, elas são muito diferentes, né? Diferentes em qualidade dos ingredientes, né? Então, para quem aí gosta, e o povo que gosta de assistir os Masterchefs e os programas culinários, é uma coisa que todos os chefes falam. Se você não tem ingredientes de boa qualidade, você não consegue fazer uma comida de boa qualidade. Para ração é a mesma coisa. Então, se não tem ingrediente de boa qualidade, não importa, aquela ração não vai ser boa. Então, qualidade de ingrediente, qualidade de produção, né, na parte técnica da fabricação, de conservação, enfim. Então, a gente tem uma gama muito, muito ampla, né? Então, começaria daí. Quando a gente fala de ração, qual ração você está falando? Porque quando você põe tudo no mesmo saco, é como se a gente estivesse dizendo que são todas iguais. E não são todas iguais, né? Aí, tendo dito isso, vamos voltar lá, né? Lá no comecinho lá da live, quando eu comecei a falar das causas, né? O que é o câncer, né? Que é a causa do câncer. Então, como eu falei, uma célula ela precisa ser mutada, né? Ela tem que sofrer uma mutação. Na verdade, não é só uma mutação, é um conjunto de mutações. Uma mutação não é suficiente, então, é um conjunto de mutações que é necessário para aquela célula ter um início, né, dessa transformação neoplásica, né, para ela virar potencialmente uma célula tumoral, mas tem uma sequência de eventos para acontecer. Então, ela precisa sofrer essas mutações, ela precisa sobreviver a essas mutações e aos mecanismos do sistema imunológico e do organismo que existem para interromper e para eliminar essa célula. Ela precisa ter a capacidade de conseguir passear pelo corpo e se implantar em algum local. Ela precisa ter a capacidade de
induzir a formação de vasos sanguíneos para nutrir, para ela poder ter essa nutrição, ou seja, existe uma sequência de várias etapas. Eu falo, ter um câncer não é fácil, né? A célula, ela precisa sobreviver a muitas etapas. E cada etapa tem o que facilita e o que prejudica, né, a sobrevivência daquela célula. Então, o que normalmente eu falo para as pessoas? O que você está considerando que tem nessa ração que estaria causando isso, né? É algum carcinógeno? Então, a gente tem carcinógenos conhecidos. Então, tem radiação ultravioleta, provocando, né, potencializando câncer de pele. A gente tem as toxinas do cigarro, nicotina, tabaco, enfim. Então, a gente tem alguns carcinógenos. Você está falando em algum carcinógeno na ração? Você tem qual? Porque, né, a que eu saiba, a gente não tem claramente. Se tiver, aí eu falo, não, essa ração dessa marca utiliza esse composto que é carcinógeno, então tá ótimo. Eu queria agradecê-lo, agradecer vocês, agradecer o pessoal do Complete, que é fabuloso mesmo, agradecer pelo convite. E estou aí à disposição. O pessoal que mandou pergunta, que não deu tempo de responder, depois, se quiser, ou a gente marca uma nova live, ou vocês me mandam a pergunta, a gente responde para o pessoal, mas a gente vai responder de alguma forma. Com certeza. Gente, muito obrigada aí por todo mundo que assistiu. E até a próxima. Semana que vem tem mais, hein, galera? Até mais. Boa noite, gente. Tchau, tchau. Obrigada a vocês. Tchau, tchau.